7 sinais de que você pode ter a mente aberta ou a mente fechada. O incrível é que a imensa maioria das pessoas vai dizer que tem a mente aberta, mesmo que as atitudes dessas pessoas sejam de alguém com mente fechada. Isso acontece porque as pessoas de mente fechada geralmente estão fechadas para a ideia de que tem a mente fechada. E embora isso faça parte de nossa natureza, é essencial nós mudarmos para um comportamento de mente aberta, para que assim também nós possamos progredir em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Veja nesse vídeo as diferenças entre mente aberta e mente fechada e procure identificar onde você se encaixa nesse contexto, de modo a usar a sua mente de forma ainda melhor. E aí, exemplos, sua alegria, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Edson Toshio e aqui você encontra conteúdos direcionados ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso, se você não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para você ficar sempre atualizado e assim levar a sua vida ao próximo nível. E hoje você vai descobrir como saber se você tem a mente aberta ou a mente fechada. Você sabia que pessoas bem-sucedidas tendem a encarar a vida com uma mentalidade aberta, que envolve uma vontade de aprender e uma vontade de errar? O outro grupo, ou seja, de pessoas que não são bem-sucedidas, finca o pé no primeiro sinal de desacordo e prefere morrer a estar errado. Acontece que a maneira como cada grupo aborda os problemas define muitas diferenças entre eles. Antes de colocar um adesivo de mente aberta em seu peito, considere o seguinte: pessoas de mente fechada nunca pensariam que poderiam realmente ter a mente fechada. Na verdade, a percepção delas de mente aberta é o que pode ser perigoso. E claro, ninguém vai querer admitir para si mesmo que tem a mente fechada. Mas as vantagens de ter essa coragem são enormes. Isso porque a capacidade de mudar de ideia é um superpoder. Por isso, eu vou te apresentar as diferenças entre mente aberta e mente fechada, que foram ensinadas por Ray Dalio, conhecido como Steve Jobs dos investimentos. Ray Dalio é um bilionário americano, fundador do maior fundo de hedge do mundo, a Bridgewater Associates. Ele escreveu o livro Princípios, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder obtê-lo. Um desses princípios abordados por Ray Dalio é: reconheça os sinais de mente fechada e mente aberta que você deve observar. E ele compartilha como reconhecer 7 sinais. Vamos começar aqui pelo primeiro sinal, que é ideias desafiadoras. Pessoas de mente fechada não querem que suas ideias sejam desafiadas. Normalmente, elas ficam frustradas por não conseguirem que a outra pessoa concorde com elas, em vez de ficarem curiosas para saber por que a outra pessoa discorda. Elas se sentem mal por terem feito algo errado. Até aí você pode pensar, que bom que se sentem mal por terem feito algo errado, isso é legal. Concordo contigo, mas esse sentir mal tem uma conotação diferente. É que elas estão mais interessadas em provar que estão certas do que em fazer perguntas e aprender as perspectivas dos outros. Pessoas de mente fechada não fazem perguntas, elas querem mostrar onde você está errado, sem entender o seu ponto de vista. E não bastasse isso, elas ficam bravas quando você pede que expliquem algo novamente. Elas acham que as pessoas que fazem perguntas as estão atrasando e acreditam que você é um idiota se não concordar com elas. Você conhece alguém assim? Ih, rapaz. Já as pessoas de mente aberta estão mais curiosas sobre o motivo da discordância. Elas não ficam com raiva quando alguém discorda da opinião delas e nem se sentem inseguras com isso. Elas entendem, inclusive, que sempre existe a possibilidade de elas estarem erradas e que vale a pena o pouco tempo que leva para considerar os pontos de vista de outra pessoa, a fim de ter certeza de que elas não estão perdendo aí alguma coisa ou cometendo um erro. E se estiver erradas, sem problemas, vamos corrigir. É assim que as pessoas de mente aberta agem. E esse foi o primeiro sinal. Agora o segundo sinal que mostra a diferença entre mentes abertas e mentes fechadas é declarações versus perguntas. Pessoas de mente fechada são mais propensas a fazer declarações ou afirmações do que fazer perguntas. Pessoas de mente aberta, mesmo tendo muita credibilidade em seu ramo e poderiam por causa disso fazer várias afirmações, elas preferem sempre fazer muitas perguntas. Pessoas de mente fechada estão pensando em como refutariam os pensamentos da outra pessoa, em vez de tentar entender o que podem estar perdendo. Segundo o Ray Dalio, pessoas de mente aberta acreditam de verdade que elas podem estar erradas e por isso as perguntas que elas fazem são genuínas. E elas também avaliam a sua credibilidade relativa para determinar se o seu papel principal deve ser o de aluno, de professor ou de colega. Ou seja, pessoas de mente aberta sabem como analisar o contexto e se adequar conforme a sua realidade e necessidade.
O terceiro sinal que mostra a diferença entre mentes abertas e fechadas é compreensão. Me diz uma coisa aí, você se concentra mais em compreender ou em ser compreendido? Pessoas de mente fechada focam muito mais em serem compreendidas do que em compreender os outros. Quando as pessoas discordam, elas tendem a ser mais rápidas em presumir que não estão sendo compreendidas do que em considerar se são elas que não estão entendendo a perspectiva da outra pessoa. Quando você discorda de alguém, qual é a reação dele? Se ele for rápido em reformular o que acabou de dizer, ou pior ainda, se ele for rápido em repetir exatamente o que disse antes, ele vai estar presumindo que você não entende em vez de discordar dele. Pessoas de mente aberta sempre se sentem compelidas a ver as coisas através dos olhos dos outros. Clássica empatia. Quando você discorda de uma pessoa de mente aberta, ela logo presume que ela pode não entender algo e pede que você diga onde o entendimento dela está incompleto. Se você se lembrou de alguém enquanto eu explicava aqui, deixa nos comentários. Vamos para o quarto sinal que mostra a diferença entre mentes abertas e mentes fechadas, que é: posso estar errado, mas pessoas de mente fechada dizem coisas como: eu posso estar errado, mas eu acredito que seja dessa forma porque não tem outro jeito. Eu posso estar errado, mas eu acho isso, isso e aquilo. Eu posso estar errado, mas com certeza funciona assim, assim, assado. Muitas vezes esse é um gesto superficial que permite que as pessoas de mente fechada tenham como expressar a sua própria opinião, enquanto elas mesmas se convencem de que estão tendo a mente aberta somente pelo fato de terem dito que podem estar erradas. Ora bolas, se a sua afirmação começa com posso estar errado, você deveria fazer uma pergunta e não uma afirmação, já que você pode estar errado. As pessoas de mente aberta sabem quando fazer declarações e quando fazer perguntas, como também já te mostrei no sinal número 2. O quinto sinal que mostra a diferença entre mentes abertas e fechadas é impedir os outros de falarem. Pessoas de mente fechada bloqueiam os outros de falar. Se parecer que alguém não está deixando espaço para outra pessoa em uma conversa, é possível que ela esteja bloqueando. Quem tem mente fechada não tem tempo para repetir algo já falado. Elas não querem ouvir a voz de ninguém, exceto a sua própria. Ray Dalio oferece uma regra de 2 minutos para poder contornar isso. Todo mundo tem o direito de falar por 2 minutos sem ser interrompido. Já as pessoas de mente aberta estão sempre mais interessadas em ouvir do que em falar. Elas encorajam outros a expressar os seus pontos de vista. Se na reunião elas perceberem que uma pessoa não se expressou, elas dizem coisas como: por exemplo, eu percebi que você ficou quieto aí. Você gostaria de oferecer as suas ideias para o grupo? Vamos conhecer agora o sexto sinal que mostra a diferença entre mentes abertas e fechadas: pensamentos simultâneos. É nossa natureza fechar as nossas mentes em torno de nossas ideias favoritas, mas essa não é a maneira ideal de pensar e de aprender. As pessoas de mente fechada têm dificuldade em manter 2 pensamentos discordantes simultaneamente em suas mentes. Elas dão boas-vindas às informações que apoiam os seus argumentos, enquanto descartam tudo o mais que diga o contrário do que elas pensam. Já as pessoas de mente aberta podem absorver os pensamentos dos outros, sem perder a capacidade de pensar bem. Elas podem manter 2 ou mais conceitos que são conflitantes em sua mente e ir e vir entre esses conceitos para avaliar as suas verdades. E assim nós chegamos ao 7º sinal que mostra a diferença entre mentes abertas e mentes fechadas. E o 7º sinal é humildade. Humildade vem do latim humilitas e é a virtude que consiste em você conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Ela se refere à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas nem mostrar ser superior a elas. Pessoas de mente fechada, elas carecem de um profundo senso de humildade. Essa humildade normalmente vem de uma experiência ruim, de uma falha tão terrível que as pessoas não querem repetir. E isso leva a um foco iluminado em saber o que não se sabe. As pessoas de mente aberta abordam tudo com um medo profundo de que possam estar erradas. Uma vez que você possa separar pessoas de mente aberta de pessoas de mente fechada, você vai descobrir que deseja se cercar de pessoas de mente aberta. Isso vai te ajudar a aprender muitas coisas e a tomar melhores decisões. E se caso você se viu aqui em um ou mais sinais de alguém que tem a mente fechada, fique calmo, você não está sozinho. Estamos todos em algum lugar entre essas características que envolvem a mente fechada e a mente aberta.
E isso depende do contexto também. Se você notar que agiu de uma forma mais fechada, procure reconhecer isso e analisar o motivo de você agir assim. E depois, procure mudar, fazer diferente e seguir em frente. Se você for objetivo e honesto o suficiente para reconhecer que pode ter uma mente fechada, vai poder fazer grandes melhorias em sua felicidade pessoal, se assim você quiser. O principal ponto de reconhecimento é que nossas personalidades não são fixas, mas plásticas, ou seja, elas podem mudar. E nós temos o poder de remodelá-las. Mas e para você? O que mais significa ter uma mente aberta e uma mente fechada? Deixe a sua opinião nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Vai aparecer um vídeo aqui para você continuar essa jornada rumo ao seu crescimento pessoal e profissional. Clique e assista. Eu fico por aqui e muito obrigado pela sua atenção, pela sua curtida e eu te vejo no próximo vídeo. Abraços e até mais!